Olá amigos do vlog do Zé aqui, hoje com a Nikon D750, que é a câmera full frame intermediária da linha deles. Pois é, nem tão básica quanto a 610 e nem tão topo de linha aí quanto a D810. Essa daqui é a full frame deles aí, que chega com alguns anos de atraso para competir com a 5D Mark III aí da Canon. Essa daqui que muita gente confunde com uma competidora aí da Canon EOS 6D. A EOS 6D é uma classe abaixo para competir aí no entry level com a D610. E essa daqui é a sucessora espiritual da D700, que é aquela câmera full frame que a gente tinha alguns anos atrás, com um sistema aí autofoco quase topo de linha, algumas velocidades de disparo aí chegando a 6 quadros por segundo. E a Nikon finalmente apresentou aqui lá em 2014, né, no finalzinho de 2014, este modelo aqui com 24 megapixels, que é o dobro da D700, o processador novo XPEED 4, o mesmo módulo de foco automático que a gente tem na D4 e também na D810, aqui num pacotão que é para competir com a 5D Mark II, nas câmeras que eles chamam aí de híbrido entre fotografia e vídeo, essa daqui que chega para esse mercado. E hoje a gente vai ver o que ela está fazendo aqui no vlog do Zé, como que ela se compara aí à Canon que a gente tem aqui no mercado também, o que eu tô achando dessa daqui que chegou aí faz uns 3 meses aqui no meu canal. Então antes da gente começar, deixa eu falar que eu tinha aí a D800Z, né, que eu comprei lá em 2012, foi a primeira FX que a gente viu aqui no vlog do Zé. E eu vendi a D800Z não porque eu não gostava dela. A D750 chegou só com uma opção aí pra gente ver aqui no canal o que eu acho dessas câmeras. Eu não vi nada de errado com a D800Z pra eu trocar por essa daqui. Então deixa eu pegar ela aqui na mão. Que a primeira coisa que a gente nota é que esse aqui é um corpo aí relativamente novo da Nikon, com algumas ideias novas de ergonomia deles aqui na D750. A primeira coisa que você nota é que ela tem exatamente de 750 gramas, né, de um corpo aqui de 14 centímetros por 11 por 8, que é um step aí abaixo da D800Z. A D800Z que ela tem um grip um pouquinho maior, mais alto. A D800Z ela é feita totalmente de magnésio. Esse aqui é um corpo de policarbonato reforçado com fibra de carbono. Então ele é um corpo extremamente leve que permite você ter aí uma transmissividade maior do material para ter o Wi-Fi embutido, coisa que nenhuma outra DSLR full frame da Nikon já teve. Essa daqui tem o Wi-Fi embutido, que ela tem um corpo aí extremamente leve, compacto aqui, que ele é um step maior do que a D600 e ela é menor do que a D800. A gente começa aqui o principal destaque, na minha opinião, de ergonomia dessa câmera, que foi aí uma novidade que eu tive, principalmente dificuldade com a D810, é que ela é extremamente profunda aqui, esse grip. Ela é uma das câmeras mais magras que eu já usei nesse sentido, porque ela, apesar dela ser profunda e confortável nas mãos, você vê que ela é aqui fininha, que é uma nova proposta também aí da Nikon do lado de dentro, que essa daqui é a menor câmera, a menor placa mãe que a gente tem aqui com o processador e o sensor, é a menor que eles já colocaram numa câmera. Isso porque outros dos destaques da D750, ela tem uma tela aqui do lado, aliás, aqui atrás, que ela sai do corpo. Então isso também colabora para a câmera ser mais fininha. E você ganha aqui, né, a telinha aqui que ela vai para trás, aqui ela vira para baixo também. Esse daqui é o grande destaque da D750. Então quando eu falo que ela é uma híbrida aí de vídeo, para competir com a 5D Mark III, ela ganha aqui essa tela que a gente sempre está acostumado aí nas D5000, D3000 ou na Canon lá na linha 60D, 70D ou T3i em diante. Essa daqui ganhou, eu acho que é a primeira full frame que a gente tem, pelo menos DSLR, desconsiderando aí Sony A7, que tem a telinha aqui que sai do corpo. Então isso deixou o corpo mais fininho e também mais leve, é o grande destaque aqui da D750. Essa telinha daqui, que é um caso aí de amor e ódio. O que eu quero dizer com isso? Essa telinha, ela é mais uma peça para quebrar no equipamento. Esse daqui que é uma classe aí que tá virado mais para os profissionais. Então ou você gosta demais dessa telinha para fazer vídeo ou para fazer fotografia com live view, ou você odeia porque ela incomoda. Eu ainda não decidi o que eu achei dessa telinha, porque eu tenho dois problemas com ela. Primeiro, ela está aqui no edge do corpo. A borda aqui da câmera é exatamente a tela, e isso aqui você consegue ver que ela tem um degrau a mais aqui para você conseguir puxar. Essa tela não é uma tela fácil de sair do corpo, e isso aí incomoda quando você está na rua. Ela parece mais frágil do que ela realmente é, né? Por mais que ela tenha aqui essa tela aqui que o pessoal fala que vai ter aí um problema de durabilidade, é a melhor construção que eu já vi aqui atrás. Você consegue ver aí que, apesar de você conseguir ver o flat cable que liga a câmera à tela, né, que é mais uma peça para quebrar, você vê aqui que a estrutura de metal ela é extremamente rígida
rígida aqui, bem feita, anos-luz na frente do que eu tive com a Sony A7 II, mas é uma coisa aí que eu pelo menos odiei aqui, porque ela tem esse degrau aqui que ele fica inclusive saindo, a segunda parte ele fica saindo sozinho na rua. Então eu não sei se é uma peça aí que eu concordo em ter essa telinha. Ela foi feita para quem está filmando, né? Em vez de você usar um monitor externo, você tem a telinha aqui que sai, você olha de cima, ou mesmo quem está usando Live View na rua consegue aqui olhar do lado de baixo. A Nikon diz que ela tem o Header Sealing no corpo inteiro aqui, mas eu não gostei dessa telinha, que é o grande destaque aqui da D750. Vamos fazer o tour aqui pelo corpo para vocês conhecerem, começando do lado de cima. O lado de cima aqui que ele é essencialmente parecido aí com a D7100 e distante da D800, né? A D800 que não tem o modo, o dial aqui de modo, ela tem o botão Mode do outro lado. A D750 ganha aqui o dial de Mode, com o botão aqui de liga e desliga do outro lado, perto aqui do obturador, e vocês conseguem ver que o corpo aqui ele fica bem confortável, é uma câmera gostosa de segurar, não é tão ruim no grip, aqui ele não é tão fino quanto eu tive problemas com a D800Z. O dial aqui ele tem um botãozinho de lock, você tem que apertar aqui para você sair dos modos PSM e também entrar nos modos aqui mais amadores como Cena, para desligar o flash o automático, e embaixo dele aqui você já tem um seletor aí do disparo, né, o drive, que você consegue aqui ter os dois tipos de contínuo, o low e o high, os dois tipos de quiet aqui, que tem inclusive um modo quiet contínuo, o que você vai ter o timer, e também o mirror up aqui, que vai segurar o espelho para cima para a câmera não tremer. Também é um dialzinho aqui que você tem um botão. E do outro lado você tem uma telinha LCD que vai te mostrar informações aí de exposição, quantas fotos cabem no seu cartão e bateria, e alguns botões customizáveis aqui, como o botão aqui de você disparar o vídeo, esse é o botão customizável, qual é o tipo de metering que a câmera está fazendo, e também quando você vai com o on até o fim, você consegue ligar aqui o backlight desse LCD. Do lado de trás a gente tem aqui o grande destaque, que é o viewfinder full frame aqui da FX da S750, que ela tem aí ampliação de 0.7, que ele é um viewfinder gostoso de usar, ele é bem grande, né? Um grande destaque é quando você sai do APS-C e vai para o full frame, é que você vê a diferença, que o viewfinder acaba ficando maior. Ele está na mesma classe aí da Canon EOS 6D e também na mesma ampliação da D800Z que eu usei. Mas a D800 eu achei que ele era um viewfinder um pouquinho maior, né? O eyepiece aqui do viewfinder da D800 e da D4, eles são redondos e parece quando você olha que tem um buraco maior. Esse daqui ele é quadradinho como são as outras câmeras da Nikon, então eu achei aí um downgrade, mas não deixa de ser um viewfinder aqui extremamente útil. Ele é um viewfinder grande, claro, e ele tem uma tela, né, um overlay OLED do lado de dentro, que você vai ter informações aí de foco, de precisão, de exposição, tá tudo aqui nesse viewfinder. Ela continua aqui com a tela, né, uma tela de 3.2 polegadas, com 1.200.000 pixels, que é o grande destaque aqui, na minha opinião, em comparação à D800. A D800, em conjunto com o processador Xpeed 3, ele era aí uma interface, além de ela ser um pouquinho lenta, ele tinha um render aí do preview e do review também, ele era puxado mais para o amarelo e para o verde. Eles corrigiram isso daqui no Xpeed 4 e a renderização do review nessa tela é muito melhor. Além disso, você ganha aqui no seu lado esquerdo todos os botões, o menu, o White Balance, o Quality e o ISO. Tem um botão aqui de info também, que é um info que eles copiaram isso aqui do Qzinho lá da Nikon, aliás, lá da Canon. E do outro lado você ganha aqui um dial horizontal aqui para você usar no seu dedão. Ela perde o botão do autofoco lock, né, o autofoco on aqui na verdade, só fica um botãozinho aqui que você consegue programar para auto exposure lock ou autofoco, outro botãozinho de info aqui, o direcional para todos os lados e o que liga e desliga o live view. Aqui na frente você tem também um botão aqui, o preview, que você consegue programar tanto para fazer o preview da exposição, da abertura da sua objetiva, quanto também um function aqui que você consegue programar. E do outro lado você ganha o de flash, o bracketing, que faz exatamente o que o botão diz, o de autofoco aqui, que ele está ficando tradicional em todas essas câmeras, a D750 que tem um motor de foco do lado de dentro, então é um grande ganho aí para quem está usando as lentes, as objetivas AFD, você tem um motor de foco embutido nessa objetiva. E aqui do lado você tem as portinhas para vídeo, né, para microfone, fone de ouvido, o controle remoto, uma HDMI e também uma USB aqui, que na verdade é uma USB 2, não é uma USB 3.0. Do outro lado ela tem os dois compacts, os dois cartõezinhos SD aqui, você consegue fazer várias coisas com ele, tanto colocar aí para ele fazer o overflow, quando encher um cartão coloca o outro, colocar RAW em um, JPEG no outro, ou vídeo em um e foto no outro. É para isso que tem esses dois cartões. Aí que eu falo, né, a iOS 6D não tem nada disso, então não tem aí como a gente comparar os dois corpos. A iOS 6D está muito mais parecida
com a D600. Aqui em cima ela tem o flash, só você apertar aqui, ele abre um flash muito... Espera que o flash está no meu modo aqui, deixa eu colocar no modo manual. Aqui o flash abre, é um flash com guia 13, então você também consegue aí disparar os seus flashes eletrônicos da Nikon à distância e também o hot shield deles aqui. Uma câmera muito bacana de usar, aqui embaixo ela vai com as mesmas baterias da D7100 e da D800, então se você tiver esses corpos ela pode usar muito bem aí como um corpo B. É isso aqui que é a D750. Tem bastante coisa para gostar daqui. Eu gostei muito da ergonomia, né? Ela é uma câmera magrela. A primeira vez que eu peguei na mão, e principalmente eu que fotografo com Canon, eu vi que ela tem esses corners um pouco mais... eles são bem cortados aqui, né? Chama de sharp. Eles são um pouquinho mais duros, mas ela não deixa de ser confortável. Então você consegue ver que eles conseguiram desenhar todas as bordas aqui para onde você tem que encostar. É uma câmera muito mais confortável do que a D800. Menor também e muito mais leve é a D750. Vamos montar uma objetiva para você ter noção do tamanho. Essa daqui que é a 58 f1.4G, que a gente já viu aqui no vlog do Zek. Também foi uma das primeiras objetivas que eu testei aqui. O F-mount é só a gente unir a bolinha com a bolinha, né? Vocês conseguem ver que tem um motorzinho de foco aqui. Só a gente girar para o lado direito aqui o anti-horário, aliás, para o horário, é assim que fica, ó. Esse daqui é a D750, é super compacta, isso aqui foi divertido de andar na rua, exceto essa telinha aqui, quando você apoia ela na perna, ou você tá com ela tiracolo, ela bate aqui e acaba levantando, então virava e mexia, tinha que ficar apertando a tela no lugar, então eu acho que é um downgrade aí de corpo. Vamos ver lá do lado da nossa Canon EOS 6D. A 6D que está aqui, só para vocês terem noção do tamanho, a 6D é outra classe de equipamento. Tá? Eu não vou fazer uma batalha entre as duas porque elas não se comparam, principalmente por causa da velocidade de disparo. O módulo de foco automático, também as opções de vídeo, não tem como comparar a 6D, a não ser aqui o tamanho, são as duas full frames que a gente tem aqui no vlog do Zek. Bom, pra gente continuar esse vídeo, eu quero falar das funções aqui da D750, que é uma câmera que começa a ser totalmente personalizável, então não adianta eu ficar explicando aí como é que ela funciona. Mas o que eu mais gostei dessa câmera? Por ela ter o processador aí, o X-Speed 4, ela é extremamente rápida e além disso eles redesenharam um sistema de espelho e obturador para ficar muito mais próximo da D4 do que da D800 que eu estava experimentando. O que eu quero dizer por isso? Só na hora de você ligar e usar os menus aqui, você já vê que essa câmera ela é extremamente responsive. O que é o responsive? É uma coisa meio subjetiva que, sabe quando você aperta o botão e você tem que esperar, você vê que ela não é tão rápida quanto algumas outras coisas. Quando você está usando smartphone, por exemplo, se você não está no smartphone topo de linha, ou mesmo quando o smartphone vai ficando velho, você aperta os botões lá na tela, e você vê que ele demora para responder. A D750, com o processador novo aí, ela está extremamente rápida. Em cima disso, o tempo que ela tem aí, que o espelho fica de pé e fecha, que a gente chama aí de mirror blackout, ele é extremamente rápido. Isso aqui me lembrou muito mais uma Canon 1D, que você tem esse tempo tem que ser rápido para você conseguir continuar vendo a sua fotografia, o que está acontecendo na frente da câmera. Eu senti que ela é muito rápida, é um dos meus pontos favoritos aqui da D750. O segundo ponto favorito é o módulo de foco, o Multicam FX3500, que ele é o mesmo módulo que a gente tem lá na D810 e na D4, que é aquele módulo com 51 pontos que você tem uma área bem grande aí no seu viewfinder. Ele faz também o tracer tracking, que eu já mostrei para vocês, que você escolhe o seu ponto, ele consegue mudar de um lado para o outro qual é o ponto que você quer usar. Ele também tem aí esses 51 pontos que você consegue selecionar tanto 21 ou só 9 para uma série aí de situações que você precisa aí fazer o foco preditivo contínuo. A D750 tem esse módulo que eu gosto bastante. De coisas que eu não gosto, ela tem um metering aí que é o sistema RGBD da Nikon, que é um sistema extremamente sofisticado com 91 mil pontos. Também, de novo, é quase lá no nível da Canon 1DX, que ele é virtualmente uma maquininha fotográfica, né, uma filmadora do lado de dentro, que ele analisa toda a sua cena aí, ele vai fazer a medição em 91 mil pontos, e ele também é associado aí ao foco automático. Então quando você está no tracer tracking, a câmera escolhe aí uma das cores que você apontou no primeiro foco inicial, e aí que ela vai conseguir seguir o seu sujeito no viewfinder. Essa é a utilidade desse metering. Só que eu achei que essa câmera ela é sensível demais. Em algumas fotos que eu fiz na rua, com algum elemento mais escuro, por exemplo um carro, ou mesmo a estrutura de uma torre de metrô, né, de um trilho de metrô que eu estava fotografando, a D750 ela tende aí a puxar um pouquinho mais para salvar as sombras do que os highlights, e você acaba tendo uma foto estourada. Isso aconteceu mais do que eu gostaria. Eu não gostei aqui do metering da
a D750. Eu já li outros sites que concordam comigo, mas também é uma coisa fácil de corrigir. Se você vê que vai ter algum problema com isso, você dá aí uma compensação para baixo, mas são algumas coisas que eu notei aqui na minha usabilidade. Alguns recursos que eu não usei, que eu não vou poder comentar muito com vocês, é que eu não usei o modo de vídeo dela. Ela tem um sistema aqui com XSpeed 4, que é muito interessante o sistema de vídeo dela, que vai até o 1080p a 60 quadros por segundo, que nenhuma DSLR da Canon faz em 1080p. Ela tem a saída aqui sem compressão 422 de 8 bits via HDMI e também um perfil flat aí para você preservar tudo isso que esse sensor novo aqui da Nikon D750 consegue fazer num arquivo H264. Mas é um recurso interessante. Essa aqui é muito mais híbrida, né? A Nikon mesmo está vendendo ela como uma híbrida, né? No press release eles usaram o termo aí vídeo mais de 50 vezes, exatamente porque essa daqui é uma câmera focada a vídeo. Tem pouco que não gostar dessa câmera. Se você precisa da telinha, é a única full frame DSLR que vai ter. Aqui super bem construído, você pode ver que eu balanço, tirando aqui os pedacinhos que balançam para prender a alça, nada faz barulho, é uma câmera bem construída, a Nikon D750 aqui no vlog do Zec. A D750 que tem o sensor de última geração desenhado em conjunto com a Sony, que é um avanço do Exmor depois de 3 gerações de D600, D610 RX1R e Sony A7, com 24.3 megapixels para arquivos com cerca de 6.000 por 4.000 pixels, que tem o maior destaque de manter informações nas sombras quando você expõe o quadro para os highlights. Resolução, cores, nitidez e detalhes impecáveis já são esperados para um sensor de tantos pixels, e mesmo com a presença do filtro Low Pass, a capacidade de definir detalhes da D750 impressiona. Eles vão quase intactos de ISO 100 até ISO 800, sofrendo com uma arena conversão da Adobe Camera Raw 9.2, a versão mais recente, mas na mesma classe de outras câmeras com o mesmo número de pontos no sensor. O destaque vai mesmo para o tal Dynamic Range em ISOs baixos, que preserva informações de luz e cores para a conversão do RAW caso você tenha uma situação complicada de exposição. Por exemplo, cenas contra a luz, exponha a luz e recupere virtualmente sem ruídos as sombras depois. Precisa adicionar luzes nos olhos em retratos? É possível fazer isso digitalmente no computador. É de fato um ganho visível de um ponto complexo sobre as equivalentes da Canon, que não conseguem preservar tantas informações nos arquivos dessa forma. Outro destaque que eu não fiquei tão impressionado é a performance em ISOs altos. A D750 vai completamente limpa até o ISO 1000, que é a mesma classe das Canon EOS 5D Mark III e 6D. Mas depois disso, como o ISO 2, 4, 5 até 10.000, e você obviamente perde detalhes com a extrapolação analógica dos valores do sensor. Tem gente sonhando aí com arquivos limpos de ISO 6400 para cima, mas sinto muito, eu não vi aqui no vlog do Zec. Evidente, se você estiver fotografando com muita luz e essa luz está chegando no sensor, até em ISO 20.000 os ruídos serão invisíveis. Mas eu fui brincar de puxar os limites da câmera em ISO 10.000 para cima e sinceramente eu me ferrei com pouca luz. Notem que é apenas um detalhe, mas nada de esperar milagres como a Sony A7S. De qualquer maneira, é uma câmera aqui fenomenal que a Nikon colocou no mercado, que é a D750 aqui no vlog Zec. Deixa eu apontar ela aqui pra frente, que é uma câmera que tem pouco aí pra não gostar. O meu veredicto é que eu não tinha nenhum problema com a D800, eu vendi pra gente colocar mais equipamento aqui no vlog do Zec, e eu coloquei a D750. O que eu encontrei foi de fato uma câmera aí que é uma evolução da D700. Ela não chega a ser aí a mesma usabilidade que a gente tem nos corpos profissionais da Nikon, que é, por exemplo, o Mode Dial em cima, que você tem o botãozinho do lado esquerdo e tem um dial do lado direito, do lado direito você tem o botãozinho M, do lado esquerdo você tem o Mode com ISO, com White Balance. Esse daí é uma nova forma de fotografar que estão lá para os corpos profissionais. Essa daqui está muito mais próxima de uma D7100 full frame do que uma câmera aí topo de linha como a D800 ou a D4. O corpo aí ganhou essa tela escamoteável, aí, ela retrátil que sai do corpo, que ela é para você fazer vídeo, né? Então quando você está fotografando aí em estúdio, você tem que olhar a câmera de cima, melhor do que você ter uma tela que eu tenho que ficar olhando por trás, né? Eu pego a minha 6D de vez em quando, que eu tô fazendo live, eu tenho que ficar me escondendo assim, pra conseguir ver a tela de frente. É a primeira DSLR que a gente tem full frame no mercado com essa tela que sai do corpo. E é uma opinião aí que ou você ama ou você odeia. Eu ainda não consegui me entender com ela, porque ela fica no bisel da câmera, você consegue puxar ela com muita facilidade, e qualquer batidinha você vai passar aí toda, né, a tremedeira, vai pro corpo, até eu tenho medo que ela amasse. Esse é o meu grande problema com essa telinha. Mas pra gostar, ela é extremamente confortável nas mãos, ela é extremamente rápida, ela mantém aí o sensor FX Multicam
3500, que são 51 pontos de foco, são só apenas 15 deles do tipo Cross Type, e não chega a ser uma 5D Mark III, que a gente tem o Double Cross Type, que são 4 sensores de 4 lados. Essa daqui ela só vai até aí, o Cross Type são 15 sensores, mas ela vai até o menos 3 EV, que parece aí uma Canon EOS6D. Então é uma câmera que tem muita coisa pra gente gostar, eu não tive grandes problemas com ela, e em cima de tudo isso você ganha aí esse sensor Exmor da Sony, que ele é extremamente aí competente para manter informações de highlights e de sombras, mas isso aí também, né? Não esperem muitos milagres, ela tá, por mais que ela tenha um ponto a mais do que a Canon tem hoje, isso aí só vai funcionar no ISO 100 e no ISO 200. Quando você passa lá para ISO 400 e ISO 800, você começa a ver ruídos, tá? Não é esse milagre que o pessoal tá falando, nossa, em ISO 20.000 não tem ruídos. Não, isso aí você vai deixar lá para as câmeras mais especializadas como a Sony A7S. Mas de qualquer maneira, é uma câmera que tem muito aí o que gostar. Eu adorei, eu não pretendo me desfazer dessa daqui para testar aí uma D610. Ou mesmo a D810, é uma câmera que eu gostei, tem os 24 megapixels, que é mais que o suficiente pra gente ver aqui no vlog do Zek, e super recomendada é a D750 aqui no vlog do Zek. Eu ainda vou gravar um vídeo pra falar sobre Canon e Nikon, que eu tô com essas duas câmeras, né, aqui no canal. Deixa eu colocar aqui a EOS 6D, são duas câmeras aí, a 6D que já tem eu acho que 3 anos, e a D810 que vai completar o primeiro aninho aqui no mercado. São as duas full frames aqui do vlog do Zek, eu não tenho nenhum problema com elas, mas a minha recomendação é essa, né? Eu ainda vou testar essa daqui com a AFS 70-300G aqui na Maratona de São Silvestre pra gente ver essa performance do foco automático. Mas é isso, tem muito que gostar, recomendo pra todos vocês. E é isso, deixa eu mandar um abraço e um beijo pra vocês. Essa daqui que não está lá no blog do Zek, mas de qualquer maneira deixa eu mostrar. Lá no Instagram eu vou mandar um abraço pro Eliezer Oliveira e pro Tom Pranz. E pro Twitter tem o Norbert, o Felipe Lúcio e o JK. E todos os Patrons lá do Patreon do vlog do Zek que tornam este canal possível. Baixo a grana do Patreon pra colocar mais equipamento aqui pra vocês. Agradeço todos que estão apoiando no Patreon, o canal ainda tá vivo por causa de vocês. Vocês estão vendo o vídeo lá no YouTube, vou repetir, esse aqui não vai ter artigo. Isso aqui eu não sei nem porque ia ter vídeo, porque é uma câmera aí que já tem um ano, vocês já estão carecas de saber, já ter lido o review sobre ela. Mas eu fiz aqui um vídeo para dar essas minhas opiniões, caso alguém aí ainda esteja na dúvida de ter uma câmera dessa ou não. Mas as fotos vocês já devem ter visto todas lá dos reviews da EFS 35, 20mm e também aqui a 58 são com essa câmera. Ela vai ser usada aqui também em 2016 no vlog do Zek. E é isso. Gostei, me diverti com essa câmera, é um amor e ódio aí essa telinha LCD que sai do corpo, mas o sensor Exmor cobre tudo isso e ela é extremamente rápida, é a maior surpresa que eu tive aqui no vlog do Zek. E é isso, primeiro vídeo de 2016, deixa eu mandar um grande beijo pra vocês. Vamos ter mais vídeo esse ano. Eu quero agradecer também a assinatura de vocês, muito obrigado pra quem tá apoiando aqui o canal no YouTube. Um beijo, um abraço, o humor de sempre.